Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet, no nosso site futura.org.br, o espaço na web, para você saber tudo sobre a nossa programação e também assistir quantas vezes quiser as nossas entrevistas aqui do Conexão Futura. E nas últimas semanas, de norte a sul do Brasil, o principal assunto é um só: o calorão que temos enfrentado neste verão. Aqui no Rio de Janeiro, as temperaturas têm passado dos 40 graus, com uma sensação térmica e próxima dos 50 graus em muitos dias. Mas essa situação não ocorre apenas por aqui. Cientistas norte-americanos revelaram na semana passada que 2014 foi o ano mais quente em todo o planeta desde que as temperaturas começaram a ser monitoradas em 1880. Será que é possível amenizar a situação com medidas voltadas ao meio ambiente? E qual a tendência para os próximos anos? Bom, o calor é o tema do nosso programa de hoje, então para essa conversa recebemos aqui no estúdio a Andréa Souza Santos. Ela é secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Andréa, tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco aqui no estúdio está a Cecília Herzog, que é paisagista urbana e professora do Departamento de Urbanismo da PUC-Rio e presidente da Sociedade para a Ecologia Urbana do Brasil. Tudo bom, Cecília? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, bom estar aqui. Muito bom. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você tem dúvidas sobre as causas desse calorão todo, ou se tem dicas aí para compartilhar com a gente sobre como amenizar essas altas temperaturas, mande recados nas nossas redes sociais. Então, primeiramente, eu coloco aí o Facebook para você. Você já encontra canal Futura Oficial, é o nosso perfil. Aqui tem essa videochamada que eu preparei sobre o programa de hoje. Aqui você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Ainda pela internet, aproveite para mandar tweets para a gente. O nosso perfil é @canalfutura. Ou se você não está ligado à internet, mas quer mandar o seu recado, pegue o bom e velho telefone Disque 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu começo o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindas as duas. Quero começar ouvindo da Andréa. A gente tem acompanhado essas altas temperaturas e acompanhamos no noticiário sempre, né, as máximas e mínimas. Aqui no Rio está muito quente, como eu disse também de norte a sul, a gente tem acompanhado altas temperaturas. Por que nesse verão a gente está vivendo um calor tão grande no Brasil, Andréa? Bom, primeiramente, pela questão do aquecimento, a gente tem dois pontos. Uma é a causa natural, né, que é o aquecimento do Atlântico Sul, e a gente tem também uma ocorrência ainda de um fenômeno do El Niño de leve que influencia na questão dos parâmetros de chuva para as regiões tropicais, esse é um fator. E o segundo é a própria mudança climática, né? Esse fenômeno que ocorre do aquecimento do Atlântico Sul e um sistema de alta pressão, ele barra a entrada das frentes frias que se formam no Pacífico e que traz a chuva, trazem as temperaturas mais amenas. Então, isso não vem ocorrendo desde dezembro e até hoje a gente ainda está sofrendo esses extremos de temperatura registrados na cidade, né? Só explicando para quem não está acompanhando, o El Niño é um fenômeno climático? É um fenômeno climático natural que ele ocorre e geralmente quando ele ocorre, nós temos anos associados de alta temperatura, seco e com baixa nuvens, né? Não ocorrência de nuvem de chuva. Altera esse padrão de chuva, fica seco. Muito bem. Como eu disse aqui, na semana passada, chegou a sair uma reportagem no jornal americano New York Times, que eu vou colocar para você, você pode buscar aí na internet. Aqui a reportagem está em inglês, mas você pode, a partir de um tradutor online, conferir aqui. Essa reportagem saiu na sexta-feira, que 2014 quebrou o recorde de calor, não só aqui no Brasil, então no mundo inteiro. Aqui, ó, essa foto é de corredores na Sibéria, que também é tradicionalmente um local muito frio, mas que aqui também viveu esse recorde no aquecimento. E logo aqui embaixo tem um mapa que mostra, ao longo dos anos, como tem aumentado a temperatura no mundo todo. Então, depois você pode conferir aí com mais detalhes a partir dessa reportagem. Cecília, então, a partir do que falamos aqui, André já explicou um pouquinho desse momento, mas está aqui a prova, nesses cientistas americanos, a própria NASA confirmando de que não é de agora. A gente tem, de fato, acompanhado esse aumento na temperatura no mundo todo. Correto, a gente está encarando aí mudanças climáticas que hoje não tem mais, eu acho que, contestação, né? Hoje já se sabe que a gente ocasionou
essas alterações que estão levando a uma situação bastante complicada, eu acho, para todas as populações, especialmente as mais privadas de bens, né? Quer dizer, eu acho que os mais pobres sempre sofrem mais, né? Então a gente tem uma questão bastante, a gente vê até mesmo nas nossas cidades, né? A gente falando de calor urbano, as áreas onde a gente tem mais vegetação são as áreas que a gente consegue conviver. Se a gente andar pelas ruas onde tem árvore, as pessoas estão por ali. Então né? a área mais onde verde não tem e a temperatura verde, fica um pouco mais fresca. Exatamente. Então é isso daí que a gente estuda, isso que são né? chamadas as ilhas de calor? As ilhas de calor é causada pela reflexão, né? Ou pelo segurar o calor nas áreas construídas, né? Isso daí a gente estuda bastante mesmo em ecologia urbana. Essas relações entre as áreas verdes, o que a gente constrói e a gente, né? Então, ilha de calor é onde não tem tanto verde, onde a cidade foi mais modificada, onde há mais cimento, mais asfalto. Cidade, né? A própria cidade é uma ilha de calor, né? Ela é mais quente do que na sua periferia, existem essas pesquisas, né, que demonstram que as cidades são efetivamente ilhas quentes, né? Então, aí a gente tem essa possibilidade de introduzir infraestruturas verdes para multifuncionais que podem ajudar diversas coisas, inclusive amenizar muito o calor, né? Melhorar muito a qualidade do ar, enfim. Eu quero aproveitar e já mostrar para você de casa um site importantíssimo que você acompanhe, que é do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu vou colocar agora aí para você na tela. Houve na última semana um encontro com a divulgação de dados muito importantes aqui sobre esse painel. pbmc.cop.ufrj, a gente vai colocar aí o endereço para você daqui a pouquinho tomar nota e acessar de casa também. E a Andréia vai explicar um pouquinho para a gente sobre esses estudos que vêm sendo feitos pelo painel e que tem revelado muitas coisas e nem sempre notícias positivas em relação ao que a gente pode esperar para os próximos anos, né, Andréia? Infelizmente, a realidade ela não é muito animadora, né? Esse trabalho que nós divulgamos recentemente foi uma compilação de dados relacionados ao conhecimento da mudança climática, modelos, as previsões, os cenários para o Brasil, para as regiões brasileiras. Também abordamos a questão dos impactos, das vulnerabilidades e adaptação e o que vocês aqui comentaram da ilha de calor, né? Que na verdade as ilhas de calor elas estão associadas ao processo de urbanização, de crescimento das cidades. Com isso, o que é que ocorre? Em alguns pontos, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, nós temos ilhas de calor que as temperaturas são mais elevadas do que a média da cidade e a sensação térmica chega a ser uma sensação extrema. Aqui no Rio, a região de Bangu, um bairro aqui, por exemplo, né, da periferia da cidade, de fato é referência no país todo como um dos bairros mais quentes. Então, também por isso. Por isso. Basicamente, como a nossa colega aqui, a Cecília, comentou, né, a falta dessa integração dos espaços verdes, né, muito cimento, muita pavimentação e prédios ocasiona isso. Então, nós temos desafios muito grandes. No painel, nesse relatório relacionado às oportunidades de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que é uma forma de você atenuar o aquecimento global que já existe, que vai ocorrer ainda nos próximos anos, é a gente entrar com as medidas de adaptação, né? Como adaptar. Então, para esse calorão de agora que a gente está vivenciando, basicamente é o ar-condicionado. Então, é interessante nós refletirmos quais os impactos, né, de medidas de adaptação que, infelizmente, não são sustentáveis, mas são necessárias para a gente garantir uma vida um pouco mais, digamos assim, saudável possível de trabalhar no seu ambiente, no carro. Porque tem a questão do calor, como afeta a saúde das pessoas, né? Pressão baixa é um dos tantos impactos. Alta poluição, a questão de problemas respiratórios. E a gente pode começar aqui a dissertar sobre tantos outros impactos na saúde e nos reflexos que vão ter aí na produtividade, tanto do trabalhador como do estudante, enfim. Eu quero aproveitar que você de casa pode e deve mandar seu recado para a gente. Quero divulgar novamente o nosso Facebook, o nosso Twitter, vai aparecer aí para você, os contatos estarão aí na sua tela. Já tem aqui, você falou do ar-condicionado, Andréia, a Cris Lawande, pelo Facebook, diz que não há técnica possível para evitar o calor, fala apenas banho, ventilador e trabalhar mais horas para ficar no ar-condicionado do emprego. Então, está aqui uma das soluções, como você disse, né? Eu achei engraçado, há pouco tempo eu vi uma reportagem falando de as pessoas estão indo ao shopping para poder usar o ar-condicionado, que é de graça. Então, para você ver
uma medida de adaptação que é possível fazer, né? Para você suportar essas Aí você acaba temperaturas economizando extremas. a sua conta de casa E vai curtir um para os espaços shoppingzinho, públicos, cinema. né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e colocar para você de casa também um outro site, que é o InVerde, é o Instituto de Pesquisas em Infraestrutura Verde e Ecologia Urbana, que também é um grupo aí de pesquisas muito interessante em relação a esses impactos que a gente está falando aqui do calor. Cecília, vocês têm há um tempo já acompanhado também essa questão e os outros impactos que a gente fala aqui, não tem como não mencionar a questão da crise da água que a gente está vivendo agora, consequentemente a crise da produção de energia no país, tudo isso, querendo ou não, tem a ver com esse calor que a gente está vivenciando agora, né? Olha, eu acho o seguinte, a gente está falando de crises sistêmicas, estão todas elas interligadas. Então, eu acho que a gente está batendo... Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem, eu acho que não. A gente está passando os limites planetários, né? Então, a gente está causando impactos seríssimos, a gente está transformando essa película, né, que cobre o planeta de uma tal maneira, cortando, né, o que circula, que são os nossos rios, né, de várias maneiras, jogando a poluição, enfim. Isso tudo está voltando para a gente como péssima qualidade de vida. E existem cidades e países que estão tomando medidas muito interessantes que eu tenho pesquisado. Por exemplo? Até isso eu publiquei no meu livro e faço parte também de uma rede de pesquisas internacional que é a Urban Climate Change Research Network, que é a rede de pesquisa de mudanças climáticas e as cidades. E a gente está fazendo o segundo relatório, que vai ser lançado em dezembro, lá em Paris. E os ecossistemas urbanos e biodiversidade viraram um capítulo nesse segundo assessment, nesse segundo relatório. Então, a gente tem lá estudos de casos reais de cidades que estão se transformando com a introdução ou reintrodução de ecossistemas dentro da sua cidade, né? Áreas verdes. Singapura é um dos exemplos, né? Uma área extremamente vulnerável. Ela é bacana porque ela também fica assim, numa situação de latitude parecida com a nossa, é um lugar quente, né? Porque a gente vê muitas cidades se transformando em latitudes mais favoráveis, né? Que são outras questões. Mas eu acho que ali, Singapura tem inclusive encabeçou a Lena Chan, um City Biodiversity Index, é um indicador de biodiversidade urbana e todos os serviços ecossistêmicos que a biodiversidade traz. E ele beneficia tudo isso que você está falando, né? Então, baixo nível, a demanda de energia, melhora a qualidade da água, melhora a qualidade do ar, possibilita contato direto com a natureza. Como que as pessoas vão cuidar da natureza, as crianças que estão crescendo, os jovens, adolescentes, se nunca tiveram contato com a natureza? De fato. Então, sua área de lazer é um shopping center. Agora, não é? Então, há uma desconexão da natureza fenomenal. Mas né? como a gente pode pensar em situações como agora o Brasil? Enfim, já tem as cidades, a gente tem um número, né, que a gente não pode nem começar a listar aqui de problemas de infraestrutura, né, a própria questão da construção de moradia, sabemos do déficit de moradia que há no país. Então, de que forma a gente pode tentar começar a pensar em implantar medidas como essa aqui no país? Olha, eu acho que a gente teve assim, uma oportunidade fenomenal. Até no meu livro que eu te dei. Tá, né? aqui, deixa eu mostrar o Cidades para Todos. A capa dele... Reaprendendo a conviver com a natureza, da Cecília Herzog. A capa dele é Seul. Seul é uma cidade que eu conheci na década de 90, na Coreia do Sul, né? A capital da Coreia do Sul. Eu conheci na década de 90, uma cidade do tamanho de São Paulo, com problemas gigantescos que ela tinha. De 84 para cá, quando teve a primeira Olimpíadas, depois Copa do Mundo, enfim, ela veio sendo planejada para... ser uma outra cidade. E eu tive lá uns 3 anos atrás, eu devo voltar agora nesse primeiro semestre, e ela mudou num grau que vocês não podem acreditar. É impressionante a qualidade de vida que tem lá. Hoje a prioridade é nas pessoas, não é no carro, não é no estacionamento. Então, todo esse espaço que foi tirado do carro foi devolvido para as pessoas, para as áreas verdes. Dentro desse livro tem foto de um morador bebendo água desse córrego que estava embaixo de uma via dupla, né? Tipo aqui mesmo, né? O nosso viaduto, aqui o Cebolão em São Paulo, enfim. Estava ali embaixo, enterrado, saiu
E é, assim, surpreendente mesmo. Ou seja, com planejamento e força política é possível fazer essa mudança. E tem que ter essa visão estratégica mesmo de conviver com a natureza e não esquecer que a gente precisa da natureza. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui e colocar a pergunta do Erasmo Moura, que mandou para a gente pelo Facebook. Obrigado, Erasmo, pelo seu recado. Ele pergunta quais medidas o governo brasileiro vem adotando para estimular a indústria a diminuir a poluição por gases tóxicos. E com isso, eu quero perguntar para a Andréa também, não só em relação à indústria, mas esse tipo de medida que a Cecília bem apresentou aqui é possível? O governo brasileiro já tem apresentado alguma sinalização em relação ao investimento dedicado a esse tipo de ação? Na verdade é um estudo de caso bem interessante. Eu estava conversando antes de começar o programa com a Cecília, né, já existem experiências, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, buscando essa integração, né, da questão do transporte, mobilidade, criação de espaços verdes, que você também tem um impacto positivo no clima, né, redução de temperatura, mas ainda elas são muito incipientes, né? Como você disse, o planejamento urbano é fundamental, mas eu gostaria de tocar num ponto que é conhecer as vulnerabilidades, né? Nós precisamos estudar e conhecer quais são as nossas fragilidades e aí sim propor medidas e de fato implementar essas ações, né? Esses projetos, eles precisam ganhar escala no nível de cidades. Hoje as cidades, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, então em torno, é projetado para 2050 que 70% dessas pessoas vão viver em cidades. Então o que fazer? O número de pessoas vão aumentar, o espaço basicamente é único, né? Então a gente tem que melhorar uma infraestrutura como um todo, transporte, energia, eficiência energética, né? A criação de espaços, a melhoria da biodiversidade. E o Rio de Janeiro tem experiências interessantes que poderia ganhar escala. E a gente está falando aqui, né, de uma situação que não é somente afetada no Brasil, mas já se fala também pelo mundo em refugiados do clima por conta dessas situações mais drásticas de falta de água, de falta de energia, pela seca mesmo, onde não há como ser produzido o alimento necessário para pessoas em algumas regiões do mundo. Isso já é uma realidade muito mais próxima. E a gente está agora começando a discutir isso aqui, mas está chegando aqui também. Né? São Paulo, por exemplo, já existe essa especulação, né, por conta do baixo nível dos reservatórios, né, de já existir uma migração mesmo para áreas onde que é a cidade mais populosa do Brasil. Do Brasil, é a mais populosa do Brasil e vive hoje uma crise histórica de falta d'água, né, com impacto negativo. O que acontece? Quando a gente considera a nossa matriz elétrica, né, é basicamente hídrica. A gente não tem essa água disponível. Entra na matriz, trazendo para a questão do clima, as fontes de energia sujas, né, as termoelétricas, a óleo combustível e por aí vai. Então, a gente piora o problema da mudança climática, porque você suja mais a questão do uso do carro individual. Nas cidades hoje, o automóvel representa uma das principais, na verdade, a principal causa das emissões de gases de efeito estufa. Então, como que a gente vai mudar isso? É preciso esse planejamento urbano adequado de investir em transporte de massa, metrô, trem, né, com baixa emissão de carbono, eficiência energética. Nós temos um potencial altíssimo para a energia solar. Né? Então, nós temos experiências em outros países que não existem. Como disse a Cecília, né? Tem países que têm muito menos sol durante o ano, que tem aí tecnologia de ponta e muito disseminada entre as pessoas em casas, é muito mais barato, financiado pelo governo para captar a energia do sol, que a gente tem sol de sobra aqui, muito pouco é feito com investimento público em relação a essa captação de energia. Casa, né? Precisamos fazer o nosso dever de casa. E ainda recebe incentivo para entrar no grid, né? Para você fornecer, ser um microgerador de energia. Exatamente. Eu agora estou vivendo parte do tempo num sítio no interior. E amanhã a gente está conectando a nossa rede solar lá no sítio. Então, tudo que eu não consegui implementar aqui no Rio de Janeiro, que não foi falta de tentativa, eu estou fazendo lá no sítio. Então, a gente está, com tudo assim, bem legal mesmo. E a gente quer devolver a energia que a gente vai gerar para o grid. Ninguém sabe como faz isso. Então, não é uma rede interligada ainda para você conseguir distribuir essa energia. É uma coisa nova, né? Então, a gente ainda não tem como fazer, né? Mesmo que a gente queira, a gente está atrás da Light lá, né? Para tentar devolver a energia e ninguém sabe como. Agora, eu queria só lembrar aqui que tem iniciativas de baixo para cima, que a gente falou de cima para baixo, né? Ou seja, o governo não está pensando nisso ainda, mas a população está se mexendo, está se organizando por si só. Tem movimentos de baixo para cima que são muito legais. Eu gosto sempre de citar,
2 em São Paulo, né, que é o Hortelões Urbanos, que a gente falou de alimentação. Hortelões Urbanos está fazendo um trabalho genial em São Paulo, que extrapolou, saiu, eu conheci por uma rede internacional a Cláudia, que é uma das cabeças lá do Hortelões, que começou na Praça das Corujas em São Paulo, e hoje tem, acho que, sei lá, 12, 13 mil seguidores no Facebook. Então, as pessoas estão plantando, fazendo sua comida e dá para fazer isso, né? E tem o outro movimento que é das águas, que eu até comecei a pensar nisso, que é o Rios e Ruas, né, do Luiz. Enfim, é um grupo muito legal que está tomando conta de nascentes, do Inhequirim, enfim, lá em São Paulo, e fazendo mapeamento de todos os rios que sumiram, educando as pessoas, trazendo esse conhecimento para as pessoas. E eles estão conseguindo fazer mudanças estruturais. A gente estava conversando antes, né, André? Eles estão chegando a participar do plano diretor e interferiram, sim, positivamente na criação de instrumentos que vão melhorar a qualidade da cidade. Isso é fundamental, o que você está dizendo, Cecília. Fica esse toque para quem está em casa, né? Que muitas vezes a gente fica esperando por medidas, esperando por soluções. A população também tem esse poder e tem essa responsabilidade de se organizar e de cobrar de fato, de apresentar soluções, ou a partir de grupos de estudo, como são esses pesquisadores mencionados pela Cecília, e também ir atrás, e correr atrás do poder público para que isso de fato seja acelerado, esse processo, para a gente sofra um pouco menos aí com a falta de água e para tentar amenizar o calor, tendo energia para pelo menos ter o ar-condicionado ligado, né, André? Como você está dizendo aqui. A gente já está quase chegando na reta final do programa. Eu quero apresentar aqui mais uma pergunta de Manu Quirino pelo Facebook. Obrigado, Manu, pela participação. Que é a pergunta de $1 milhão, talvez, mas é possível que as temperaturas abaixem, principalmente em centros urbanos, como São Paulo, ou é inevitável que continuem a aumentar, Andréia? Bom, é possível atenuar, mas provavelmente elas vão continuar a aumentar, na verdade vão. É esperado para as cidades, né, no mundo, aqui no caso do Brasil, as cidades devem ter um aumento de 1 a 6 graus de temperatura. Com a mudança climática que já existe, vai continuar existindo nos próximos 1000 anos, vamos colocar assim, isso vai ser muito difícil, porque a gente vai ter ondas de calor provavelmente mais frequentes e mais intensas. Então, o que é que tem que fazer para isso? Ações que melhorem esses ambientes. Então, basicamente, é um pouco do que a Cecília colocou, que são as medidas de adaptação com o uso dos ecossistemas, que possam melhorar e atenuar essas temperaturas que não vão, infelizmente, abaixar. Claro que a mudança climática ela é caracterizada por eventos extremos, né? Maior frequência de eventos, seja seca, seja chuva com inundação, num curto espaço de tempo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje esse calor, né? Essa secura, né? Em grande região do Brasil, no futuro nós vamos poder vivenciar momentos de muita chuva, novos deslizamentos, enchentes, então isso que caracteriza a mudança climática. A gente acompanhou também no último inverno no hemisfério norte agora, também nevascas, também recorde batendo aí, muitos outros recordes anteriores, com muito frio, com muita neve do lado de lá do mundo, e aqui esse calor que a gente não para de sofrer no dia a dia. Cecília, eu quero aproveitar e mostrar o seu blog também, para o pessoal acompanhar um pouco mais a produção das pesquisas da Cecília. Você pode acessar aí ceciliaherzog.wordpress.com. Cidade para Todos, aqui é o título, que é o mesmo título do livro que eu mostrei para você há pouco. Então, fique aí ligado nas novidades, nessas pesquisas. Tem inclusive uma uma palestra que a Cecília ministrou para o TEDx aqui e muito mais, né, Cecília? Não só sobre a questão do calor, mas sobre clima de uma forma geral, você apresenta nesse blog. Não, aí eu falo sobre cidades. Cidades, sobre e como a gente pode adaptar. Verde, como pode adaptar. Eu só queria, assim, me lembrei aqui falando que a gente tem o Parque Nacional da Tijuca, que foi replantado. Né? Há 160 anos atrás, a gente estava numa seca intensa, calor intenso no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro II teve a iniciativa de começar esse plantio de uma nova floresta, né? A maior floresta urbana no mundo, né? Não é bem assim. O pessoal gosta de vender, mas não é, né? Só a Pedra Branca é maior do que a da Parque da Tijuca. Mas, enfim, teve, inclusive, a vontade de melhorar para lazer e recreação. Então, a gente tem hoje, assim, calculado, não sei se tem fundamento, de fato, mas é que a cidade do Rio de Janeiro seria 6 graus mais quente se não tivesse a floresta.
né, se não tivesse essa cobertura florestal nos maciços da cidade. Fora o resto dos impactos de deslizamento mais frequentes e tal. Mas só falando de calor, né, e hoje é um parque usadíssimo por todos os habitantes da cidade, atrai turistas. Eu acho que a gente realmente é um investimento de altíssimo retorno. Né? De altíssimo retorno para as cidades. Muito bem. Infelizmente, essa discussão aqui poderia continuar por horas e horas, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Espero ter contribuído para você de casa refletir um pouco sobre essa questão e como você também pode se empoderar dessas questões e cobrar um pouco mais do poder público para que a gente tenha investimentos aí na área do meio ambiente para tentar evitar um pouco esse calorão daqui para frente. Quem sabe as próximas gerações possam curtir um pouco menos calor nos próximos verões, né? Cecília e Andréia, foi um prazer recebê-las aqui. Obrigado. Muito obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 às 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.